Olá pessoal, bem-vindos à minha casa. Eu espero de todo o coração que vocês estejam bem. Tenho orado ao Senhor pelas famílias, por vocês, meus amigos, meus irmãos, pela minha igreja amada e querida. Eu queria compartilhar algo com vocês que eu tenho refletido sobre isso de uns dias para cá, buscado o Senhor, que é sobre o medo. Avançando e enfrentando o medo. Amém? Queria colocar algumas questões para você já ir pensando, refletindo ao longo desse tempo aqui, tá? Eu ia deixar isso para o final, mas pensei melhor de colocar isso já. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco, nos trazendo à memória situações das nossas vidas em que o Senhor nos levantou, nos tirou do pó, vai nos lembrar de passagens da palavra, onde homens e mulheres também foram trabalhados nesta área. Amém? Então vamos refletir um pouquinho. Como o medo se instala? Como será que ele se instala no nosso coração, na nossa mente? Como ele nos domina? Quando percebemos, já estamos apavorados. O medo é a ausência de coragem? Será que se tem alguma situação na minha vida que eu estou atemorizada, que eu estou naquela agonia, será que eu deixo de ser uma pessoa corajosa por causa desse sentimento? E como avançar apesar do medo? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos medo em diversas situações da nossa vida. É possível avançar apesar do medo? Eu fiz uma breve pesquisa sobre o medo e algumas falam que o medo, ele nos paralisa. Você já deve ter percebido isso na sua vida, né? O medo, ele impede a formação da memória. Ele nos tira da realidade. Ele amplia as dores físicas, as agonias mentais. Ele paralisa a iniciativa mental, o discernimento, o bom senso, a consciência. Lá em 1 João 4,18 fala que o medo, ele produz tormento. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Depois nós vamos voltar um pouquinho nesse trecho aí, tá bom? Eu queria que você me acompanhasse lá em Êxodo 14, a partir do versículo 8, diz assim: Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e os carros de Faraó e seus cavalarianos, e os seus exércitos alcançaram, acampados junto ao mar. Versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e clamaram ao Senhor. Olha aí, no momento em que eles viram a perseguição de Faraó, eles temeram, eles sentiram medo e clamaram ao Senhor. Eles já tinham sido libertos. O Senhor manifestou proezas e sinais perante Faraó, perante os egípcios, com pragas. Eles celebraram a primeira Páscoa antes de sair. Nesse momento, no meio do medo, eles tiveram aquele lapso de memória e duvidaram: será mesmo que nós deveríamos ter saído do Egito? Versículo 11 fala: Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos do Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O Senhor, Ele nos liberta, Ele nos livra, assim como foi com o povo hebreu, amém? Mas Ele quer nos habilitar. Ele permite que nós enfrentemos os nossos medos, os nossos limites, para que nós consolidemos essa vitória que já nos foi proposta. É necessário que nós
tenhamos esse confronto, nós tenhamos que enfrentar os nossos medos e não fugir deles. Amém? Eu creio que o povo aqui de Israel, ele precisava se deparar com esse medo, com esse temor. O Senhor já tinha prometido que os livraria, os libertaria. Por que o medo, então, perante Faraó e seus escravos? Então o Senhor quer nos habilitar a partir do momento que nós somos salvos, que nós somos libertos. Ele permite que nós enfrentemos os nossos medos e os nossos temores, para que a gente consolide a vitória que já nos foi garantida e proposta. Amém? Como vencer aquilo que nos aterroriza? Eu registrei alguns pontos aqui, mas creio que o Espírito Santo vai falar com você para você se aprofundar nessa palavra. Amém? O primeiro ponto. Aqui no versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque hoje os egípcios que vocês verão, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará e vocês, vos calarei. O primeiro ponto aqui, como vencer aquilo que me aterroriza? Aquietando-me. Aquietando-me. Não temas, aquietai-vos. Vocês vão ver o que o Senhor vai operar neste dia. Amém? Lá em Salmos 46, deixei separado aqui, mas perdi. Salmo 46, versículo 10. Vocês já conhecem, né? Esse salmo é música para os meus ouvidos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aquietai-vos. Aqui fala, para de lutar. Tem até registrado aqui no rodapé da minha Bíblia. Calar, descansar, parar de lutar. Pare de lutar. Espere. Veja o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Busque a paz da fé. Um dos termos que quando diz respeito a aquietai-vos, pare de lutar. Busque a paz da fé. Amém? Segundo ponto aqui. Posicionando-me. As situações em que não é apenas a minha oração. Orar sempre. Mas existem situações na nossa vida que nós precisamos nos posicionar. Fechei aqui Êxodo, mas logo em seguida o Senhor fala para Moisés: Ô Moisés, por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Prossiga. Estão com medo? Sim. Mas prossiga. Então, posicionando-me é uma das formas que eu posso enfrentar esse momento de terror, de temor na minha vida. Amém? Então, ore, jejue, busque o Senhor, mas se posicione, porque se você for orar sem fé, sem posição, é tempo perdido. Amém? Tome uma posição na sua vida. Mesmo com medo. Marche. Amém? Lá no versículo 18, Moisés fala assim: os egípcios saberão quem é o Senhor. Amém? A partir desse momento que você se posicionou, que você marchou, eles saberão quem é o Senhor. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos, as pessoas também ao nosso redor saberão
quem é o nosso Senhor, quem está sobre a nossa vida. Amém? Então, marche. Foi através desse posicionamento que toda a terra soube quem era o Senhor naquele momento. Amém? Terceiro ponto de como vencer aquilo que me aterroriza. A fé. Amém? A fé que nos traz a paz. Apesar de tudo, qualquer situação que nós possamos estar vivendo nesse momento. A fé. Amém? Vamos comigo lá para Hebreus 11. Tremendo Hebreus 11, né? A partir do versículo 27. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém? É essa fé que vai nos trazer a certeza de que o Senhor é por nós. Amém? Lá em Hebreus 12 também, versículo 2 e 13. 2 e 3. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não nos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus é o exemplo supremo de fé. Amém? Ele é o nosso exemplo supremo de fé. Amém? Então, creia, apesar de qualquer circunstância. Creia, exerça a sua fé. Eu preciso exercer a minha fé todos os dias. Amém? Vamos lá para 1 João, capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu creio, todos os dias. Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Tenho certeza que você crê. Então nós vencemos o mundo. Amém? As circunstâncias podem ser contrárias a isso, a nossa fé. Mas nós cremos e nós vencemos o mundo, assim como Jesus venceu. Amém? João 20. Queria dar aqui um pequeno exemplo, porque eu sei que existem muitos, do amor, da compaixão de Jesus, que não desiste de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos temores. Ele sabe da nossa humanidade, né? Aqui em João 20, versículo 19, Jesus já ressurreto, os discípulos com muito medo dos judeus, né, temendo ser perseguidos, estavam de portas trancadas, aqui no versículo 19. Ao cair da tarde, aquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez, ele insiste conosco, amém? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Essa paz aqui, que não é como o mundo a dá, como diz a palavra, ela vem sendo derramada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos essa paz que o Senhor trouxe. Amém? Tomé não estava aqui. Tomé não estava aqui. O medo causou incredulidade em Tomé. E ele falou assim: se eu não puder ver suas mãos do seu lado, eu não vou acreditar que ele é o Filho de Deus. Tomé precisava ver para acreditar. Mas Jesus voltou. Jesus não deixou Tomé. Mesmo na sua incredulidade, Jesus não deixou Tomé para trás. Jesus voltou. No versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles. Se eu não vir suas mãos, em suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha aqui, gente. Logo em seguida, passaram-se alguns dias, e Tomé estava junto com eles nesse dia. De novo, com portas fechadas, com medo, Jesus entrou e disse: paz seja convosco. Essa paz que vem junto com o meu espírito seja convosco. E falou para Tomé: põe aqui o dedo, vê minhas mãos aqui, olha aqui, Tomé. Olha o meu lado aqui, Tomé, sou eu. Não seja incrédulo, mas crente. Senhor, és tu, Tomé respondeu. E disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha, Jesus, ele quer nos abraçar, ele quer nos derramar da sua paz, mesmo naquele momento em que nós estamos incrédulos, mesmo naquele momento que fala assim: não, não acredito, eu não acredito mais, eu não estou vendo solução aqui. Mas Jesus declara para você: paz seja com você nesta hora. Amém? A minha paz vos dou. Jesus continua dizendo isso. Não foi aqui apenas para os discípulos. Ele continua dizendo: paz seja com você. Amém? Vamos crer, vamos buscar essa fé, vamos buscar essa paz que vem do Espírito Santo. O Senhor nos presenteou com seu Espírito, com seu Espírito Santo. Você pode dimensionar, é algo tremendo. O mesmo Espírito que o ressuscitou, ele derramou sobre as nossas vidas. Amém? Oh, Jesus, obrigada, Senhor. E em 1 João, novamente, 4,18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? Esse amor tremendo e constrangedor do Senhor nos livra, nos liberta de todo o medo. Amém? Você já foi liberto. Eu já fui liberto, eu já fui livre. Que o Espírito Santo nos ajude, nos traga à memória todos os dias: filho, filha, você já foi livre. Eu venci o mundo, não temas. Amém? Ele venceu, ele sofreu, ele padeceu, para que nós também vencêssemos o mundo. Amém? Para encerrar, eu queria que você lesse aí na sua casa Salmo 91, reflita nesse salmo tremendo. Salmo 118, Salmo 116, existem tantos outros que o Espírito Santo mostre para você, revele ainda mais a sua palavra para você. Amém? Então, eu finalizo aqui desejando que o Espírito Santo nos visite e nos revele cada dia mais a sua palavra. Vamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Amém? Um abração para todos.